Um bom dia, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos, nossas irmãs que estarão aqui sintonizados a esta transmissão. Hoje nós temos a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos muito, onde recebemos muitas instruções importantes para a nossa vida, para o nosso conhecimento. Na realidade, são 13 aulas, que estão abordando aqui a pneumatologia, que seria a doutrina do Espírito Santo. E são 13 aulas teológicas. Hoje estamos na lição 4, A lição 4, utilizando aqui as revistas, as lições bíblicas da CPAD, onde eu uso o texto bíblico da lição para fazer o esboço e o comentário. Então, eu não uso a parte do comentarista, eu uso a parte do esboço, o texto bíblico, então, para montar aqui o esboço, e o comentário, para poder dar a aula, dar essa aula e procurar dar essa aula de uma maneira bem entendível, porque precisamos entender aquilo que estamos recebendo e temos aqui procurado uma didática bem simplificada para que possamos realmente compreender, entender, pôr em prática, usar aquilo que aprendemos, porque tudo isso, a palavra de Deus não é simplesmente para ouvir e ficar inerte, guardada, não, ela é para pôr em prática, tanto na nossa aperfeiçoamento espiritual, na nossa transformação espiritual, como também para podermos usar aquilo que aprendemos para estar ensinando outras pessoas, falando com outras pessoas que não são evangélicas, ou mesmo evangélicos que não têm o conhecimento, mas você vai adquirir o conhecimento para passar o conhecimento que você recebe. Então, temos aqui a atualidade dos dons espirituais. Este é o tema da nossa lição de hoje, que está lá na epístola de 1 Coríntios, capítulo 12. O versículo vai de 1 ao 11. Lembrando que hoje temos o culto, o culto presencial em nossa congregação. Só estamos fazendo o culto presencial no domingo. Os outros dias de culto, quarta, sexta, escola dominical, são online, sempre os cultos às 20 horas e a escola dominical às 10 horas da manhã do domingo. E à noite, às 20 horas, o culto presencial, somente com a porta lateral aberta, Todos estão convidados que quiserem participar do culto, e de lá transmitiremos o culto online também. A live será transmitida lá da nossa congregação, hoje às 20 horas. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor para todos os que estão já aí ligados, participando desta aula. E vamos para a aula agora, A atualidade dos dons espirituais. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é anátema,
Anátema é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operações de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como quer. Então são 9 dons espirituais, mas nós vamos falar sobre isso ainda, né? Então tudo começou, né? A questão dos dons espirituais começou lá no Pentecoste. Porque antes do Pentecoste, os discípulos de Jesus, já os apóstolos, que dariam sequência ao ministério de Jesus, isso só começou após o dia do Pentecoste. Pentecoste é o 50º dia depois da festa das primícias, que era sequencial à Páscoa, né? Então, ali houve o derramamento do Espírito, como foi descrito pelo profeta Joel, de uma forma preliminar, porque nem toda os cristãos, né, as igrejas locais, né, porque a igreja corpo deve aceitar isso, tá? Deve aceitar, porque o Espírito Santo foi enviado através de Cristo para conduzir a igreja e guiá-la e dotá-la de dons espirituais. Então, depois da experiência do Pentecoste, que os 120 que estavam ali no cenáculo receberam agora o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, né? Não confundir com o batismo espiritual. O batismo espiritual é na conversão. Quando você morre para o mundo, o homem velho é enterrado e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o batismo espiritual, tá? Aí vem o batismo com o Espírito Santo. Lembrando que quem recebeu o batismo espiritual, convertido, lógico, é salvo, está na condição de salvo. Então, o batismo com o Espírito Santo não implica na salvação, mas só que com o batismo com o Espírito Santo é o solo para o surgimento dos dons espirituais, para a distribuição dos dons espirituais. Porque sem o batismo com o Espírito Santo, e a pessoa só tem o batismo espiritual da conversão, ela não recebe dons espirituais. Se ela acha que tem dons, seriam dons naturais, mas dons espirituais somente quem é batizado com o Espírito Santo. E os dons espirituais são para serviço. Dons espirituais não é para exibicionismo, não é para vanglórias, não é para soberba. Dons espirituais é para serviço, tanto dentro da congregação, que a gente chama igreja local, né? Onde a igreja corpo se reúne, né? E se torna igreja local quando a igreja corpo está reunida. Então, a distribuição dos dons, elas são realizadas pelo Espírito Santo, tá? E procedem de Deus para a obra redentora de Cristo. Então, todos podem receber o batismo com o Espírito Santo, porque é promessa. Mas nem todos buscam. A gente lembra que há tempos atrás, né? Tempos atrás,
buscava-se muito o batismo com o Espírito Santo, e muitos eram batizados com o Espírito Santo. Parece que agora, na atualidade, não tem mais essa busca, não tem acontecido mais, pouco acontecem nas congregações. Por quê? Porque não buscam, ou porque falta ensinamento a respeito, houve desinteresse, né? Porque ou não quer receber porque sabe que vai ter uma responsabilidade a mais, né? Porque os dons é para serviço, né? Então, os dons também, eles são condicionais à nossa vocação. Você tem uma vocação, então você não pode querer escolher dom espiritual. Dentro da tua vocação é que você pode receber o dom espiritual, tá? Então, como eu digo, não é para exibicionismo, tá? Muitos usam o exibicionismo, né? E na realidade já deixam de ser usado pelo Espírito Santo. Se é que receberam o batismo com o Espírito Santo e receberam dons espirituais. Porque tem gente que imita dons espirituais, mas ela não tem o dom, então ela imita. Então pode enganar o povo da igreja, pode enganar os mais leigos, né? Mas se não for pelo Espírito Santo, né? É falso, é simplesmente da carne e não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então você pode ter um dom natural, fora desses 9 dons, né, que foram listados aqui, que nós vamos falar sobre eles. Tem o dom natural, que pode ser espiritualizado, que está fora do contexto desses 9 dons citados, né? Até no Antigo Testamento, né, quando começou a ser construído o tabernáculo, né, Moisés escolheu artesãos e foi indicado ali na direção do Senhor, Bezalel, né? Ele era um artífice em fundições, na preparação de tecidos, de um monte de coisa. Ele é um homem simplesmente que tinha uma diversidade de atributos, né? Que foi muito útil na construção do tabernáculo. E também foi separado a Oliabe, que seria o auxiliar de Bezalel, e eles tinham o dom natural. Agora, com a separação para aquele serviço, da parte de Deus para aquele serviço, eles receberam, o dom deles foi espiritualizado. Então, um dom natural pode ser espiritualizado e se tornar um dom espiritual. Não dentro daqueles 9 dons, mas pode se tornar um dom espiritual, porque você está usando o teu dom natural de uma forma que é útil para a igreja, que é útil para acrescentar ao reino de Deus. Então, fica aí essa introdução para você entender a questão dos dons espirituais. Agora vamos lá, partindo de Coríntios 12, 1. Êxtase no espírito é uma coisa e êxtase em ritos pagãos é outra. Não pode haver similaridade. Não pode haver similaridade. O que é? É imitar, né? Ser igual, né? E na realidade não são os ritos pagãos que imitam os dons da igreja. É a igreja que tem, não generalizando, que tem imitado os ritos pagãos em seus cultos, né? Em seus cultos tem imitado os ritos pagãos, tá? Então, quem diz acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes, tá? Ignorante, não fique na ignorância, procure ter conhecimento dele. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos do mundo conforme erais guiados. Então, muitos, lógico, todos, a maioria dos cristãos, com exceção dos judeus que se converteram, eles vieram de religiões pagãs, né? De ritos pagãos, onde os cultos eram
eram feitos de uma forma que envolvia aquele êxtase, né? Todos ali como se estivesse saindo fora de si, rodando, pulando, dançando, fazendo um monte de coisa, dando passe, aquelas coisas todas, né? Que vocês sabem, tá? Mas isso é uma coisa deles, estão na deles, né? Agora, nós não podemos imitá-los, porque eles não nos imitam. Então, tem muito crente imitando isso. Então, as manifestações de poder, né? Os envolvidos na manifestação de poder não podem perder o domínio, porque não perde o domínio. Porque sem domínio, a coisa já não é de Deus, tá? Que muitas coisas têm a similaridade que vieram de seitas pagãs. Um frenesi fora do domínio, né? Porque lá o frenesi é fora do domínio porque eles estão possessos por entidades, né? Entidades do diabo, vamos dizer assim. E muitos deles vieram para Cristo, mas aquilo vem na mente, né? Aquilo vem na mente, o costume que eles tinham, né? De muito tempo prestando esse tipo de culto, com aqueles êxtases fora do domínio. Então, vindo para a igreja, e a igreja de Coríntios foi rica em dons espirituais, mas só que eles extrapolavam na questão dos dons espirituais. Havia muita confusão, conflitos, disputas, por causa dos dons espirituais que a igreja de Coríntios recebeu, os crentes de Coríntios receberam. Então, esses ritos que tentavam colocar dentro dos cultos, né, eles se tornaram escandalosos, porque tinham uma similaridade com os frenesis pagãos, tá? Nos frenesis pagãos tem lá os atabaques, né? Eles se vestem de roupões brancos, é o que eles fazem, é o que eles creem, né? E alguns movimentos dentro do chamado pentecostal, né? Que se dizem pentecostal, na realidade também usa esse meio, essa imitação com atabaques, com bumbo, com roupões brancos, rodando, rodopiando no meio da congregação, e isso se torna algo escandaloso mesmo porque muitos postam nas redes sociais e traz escândalo, porque fala, peraí, é tudo igual? Peraí, o que está havendo com os crentes, né? É tudo igual agora? Estão rodando também, estão vestindo roupão branco, estão no batuque aí, estão no frenesi, e esses movimentos que se dizem pentecostais, na realidade, provocam escândalo porque hoje nada fica oculto, né? Tudo é filmado, tudo é postado e não pode agir dessa maneira. Nós não podemos, o crente não pode perder o domínio e nem pode tentar fazer com que as coisas fiquem similares à prática dos cultos pagãos, tá? E o Senhor Jesus, ele deu uma advertência, né? É mister que venha os escândalos, mas ai de quem por quem venham os escândalos. Então, crente, os movimentos que surgem de derramamento de poder ou de poder dentro da congregação, nós temos que ter um domínio. Lógico que sentimos a presença do Senhor, muita gente está pregando a palavra, sente ali aquele poder tão forte, mas a gente se segura. Se eu estiver pregando a palavra, sair pulando, né? Peraí, aí a coisa já mudou de figura, não está certo isso. E o crente, inclusive, está recebendo a palavra, tem que estar quietinho. Quando começa lá os louvores, se ele sentir a presença de Deus, começar a dançar, tudo, mas dentro de uma ordem, não algo imitativo, não algo com similaridade ao que os pagãos usam nos seus cultos. Eles são eles, nós somos nós, então não podemos
estar imitando, porque eles também não nos imitam. Então, é mais os crentes imitando ele do que eles nos imitando. Amém? Os infiltrados diziam, Jesus é maldito. Mas quem tinha o Espírito Santo dizia, Jesus é o Senhor. Aqui em 12:3 diz, portanto, vos quero dizer, fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que acontecia aqui? Para vocês entenderem esse texto, que é meio complicado, né? Mas vamos descomplicar. Havia judeus, né, que se convertiam ao cristianismo, se convertiam a Cristo, frequentavam as igrejas, alguns ordeiramente, outros tentavam seduzir os cristãos que vieram do povo gentil, ainda alguma prática dos cerimoniais, tal como circuncisão, guarda de dias, e tudo isso era combatido, porque a lei cerimonial se tornou totalmente obsoleta, não se pratica nada das leis cerimoniais, tá? Mas haviam judeus infiltrados, judeus que eram enviados lá pelo Sinédrio, inclusive, para perseguir e combater o cristianismo. Então eram judeus não convertidos, mas que se faziam de convertidos. Imitavam, porque eles nutriam um ódio muito grande por Cristo. Porque os judeus, como diz, veio para os seus não receberam. Então eles nutriam um ódio muito grande por Cristo e se tornaram perseguidores de Cristo. Perseguidores de Cristo. E entre eles tinha exorcistas e mágicos usados por Satanás, simulando milagres, entendendo que Satanás pode fazer milagres, gente. E Jesus confirmou isso, que nos últimos tempos viriam falsos doutores, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, que fariam prodígios, milagres e maravilhas. E ele não está dizendo que era ele que ia operar o milagre, era Satanás que ia operar o milagre. Então o diabo ele tem poder para fazer milagres, tá? Tem poder para curar, tá? Tem poder para fazer prosperar alguém, tá? Por isso que é combatida essa doutrina da prosperidade, viu? Porque Jesus não prometeu prosperidade material para ninguém, tá? Então, não criam que Jesus era o Messias, o Cristo ungido. Eles não entendiam, não aceitavam que Jesus, o Messias, o Cristo, nasceu numa manjedoura. Então, havia essa descrédito com relação ao nascimento de Jesus e com relação à crucificação de Jesus. Porque ali ele foi julgado pelo Sinédrio e foi tido como um criminoso, né? Alguém que estava praticando o crime de blasfêmia, né? E também, sendo julgado ali pelo povo, o povo escolheu para soltar Barrabás e para que Jesus fosse crucificado. E quem era crucificado e ia para a cruz, era tido como um criminoso e era tido como maldito. Aquele que era pendurado na cruz, que era morto na cruz, era tido como maldito. Então eles tinham Jesus como maldito, tá? Eles tentavam sutilmente colocar na mente de alguns cristãos de Corinto que Jesus era maldito, porque a questão de morrer na cruz, como entendiam eles, como um criminoso. E Jesus se fez maldito por nós, ele não era maldito, ele se fez maldito por nós. Maldito era nós, que ele se fez maldito por nós, tirou de nós toda a maldição. Então eles se fixavam na cruz, entendiam como aquele, e não entendiam que aquele sacrifício era pelo pecado, era pela redenção, pela expiação. Mas eles entendiam como uma execução, julgada pelo Sinédrio
e que, como ele foi crucificado, era criminoso e era maldito. E a igreja de Coríntios, dotada de dons, mas com muita desunião, né? Muita desunião na questão dos dons espirituais. Haviam aqueles que não se conformavam em ter um dom, queriam ter o dom do outro, então imitavam o dom do outro. Então havia conflitos, e um queria profetizar mais do que o outro queria contar mais visão do que o outro, ou queria pregar mais do que o outro, então tinha muita disputa. E esses conflitos provocavam desuniões dentro da igreja. E essas desuniões entristecem o Espírito Santo. Entristecendo o Espírito Santo com essas desuniões, favoreciam as infiltrações, tá? Favoreciam as infiltrações desses judeus que se diziam, que ali imitavam, que eram cristãos. E também se colocavam como membros. Mas eles tinham Jesus como maldito. E imitavam línguas estranhas. E tomados pelo inimigo, eles falavam em línguas estranhas e ninguém discernia. Por quê? Por que ninguém discernia? Porque estava havendo desunião, entristecia o Espírito Santo. E onde entristece o Espírito Santo, ele não opera. Então facilitava essas infiltrações. E as línguas estranhas, elas podem falar blasfêmias. Alguém pode estar falando blasfêmias contra o Senhor em línguas estranhas. Por isso que a igreja tem que estar atenta, tem que estar unida, tem que buscar dons espirituais e tem que ter discernimento de espírito para que alguém que entre na congregação e venha lá, você nem conhece, venha lá se achando cheio do poder e começar a falar em línguas, e ali está falando em línguas contra o Senhor, falando blasfêmia, proferindo maldições com o Senhor, que é o que provavelmente estava acontecendo na igreja de Corinto. Por isso que Paulo fala essa palavra. Eu não ia falar isso se não tivesse havendo esse problema. Tudo que está escrito é porque havia um problema desse dentro da igreja. E isso estava acontecendo, tá? Então há necessidade da igreja, sim, buscar os dons espirituais. Há a necessidade de você buscar o batismo com o Espírito Santo. Você que não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você vai ser sempre aquele crente meio apático, né? É um crente sem muita graça, né? Você precisa ter o batismo com o Espírito Santo, que é promessa do Senhor, porque Ele quer te dar dons espirituais, Ele quer te dar revestimento de poder, e você não busca? Por que não está buscando? Não quer serviço? O dom é para serviço. Não quer servir ao Senhor? Não quer militar na obra do Senhor? Então busque. Busque. O batismo com o Espírito Santo pode vir pela oração, como foi no Pentecostes. Pode vir pela imposição de mãos, como foi lá em Samaria. E pode vir pela pregação da palavra, como foi na casa de Cornélio. Batismo com o Espírito Santo. E a partir daí você vai sentir a tua vida espiritual totalmente diferente da que é. E você vai receber, com isso, Deus, o Espírito Santo pode te dar dons espirituais para você se tornar realmente alguém de linha de frente, um militante na obra do Senhor. Isso é promessa para todos. É para todos. Basta você buscar, querer se prontificar, se colocar na presença do Senhor, se oferecer. Senhor, eu quero trabalhar, Senhor, me equipa, Senhor, para isso. E o Senhor que sonda o coração vai ver se a tua vocação é verdadeira, se aquilo que tu está querendo é verdadeiro. E se for, Ele vai te preparar para isso. Louvado seja Deus.
Então, esses exorcistas e mágicos, eles simulavam milagres também. E onde há milagres, há multidão também, não é isso? Quando Jesus pregava a palavra, se Jesus só pregasse a palavra, não teria aquelas multidões seguindo ele. Por que as multidões seguiam Jesus? Por causa dos milagres. Por causa dos milagres. Por isso que as multidões seguiam Jesus. O dia que ele não fez milagre, todo mundo deu as costas para ele, ele deu um duro discurso, foi todo mundo embora, só ficou aqueles que estavam com Jesus, os discípulos que ele tinha chamado. Então, veja bem, a necessidade dos dons espirituais. Então, temos que buscar, nós temos direito, Jesus nos deu esse direito de receber, tá? E o Espírito Santo está aí querendo operar os dons espirituais nas nossas vidas. Amém? Aqui, todos os dons espirituais procedem de Deus para ser usado no que for útil na sua obra. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aqui, se você prestar atenção, Paulo está falando da Trindade divina. Porque em todas as operações de dons espirituais, tem a operação, tem a presença da Trindade divina. Então, aqui fala do Espírito Santo na diversidade de dons, né? Ele que distribui os dons espirituais, e na diversidade de dons são os dons, os 9 dons, como também o dom natural que ele pode espiritualizar. E fala aqui também, né, a diversidade de operações, não, a diversidade de ministérios. Ministérios é Cristo que distribui o ministério para alguém, que dá o ministério para alguém, tá? Aqui é Cristo, tá? Então, os ministérios de Cristo é profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá? São esses 5 ministérios. Sendo que o primeiro, que era apóstolo, ele se encerrou em Paulo. Para vocês entenderem, Judas, como traiu e morreu, né, já estava fora, ficou somente 11 apóstolos. Mas eles queriam completar, tinha que ser 12. E ao invés de buscar a direção de Deus, né, esperar, eles chamaram José e Matias e lançaram sortes com o Urim e o Tumim. Lançaram sortes. Essa era uma prática da lei cerimonial. Essa era uma prática que os sacerdotes usavam para saber, o próprio Davi usou e outros usaram, para saber a vontade de Deus dentro de uma situação, ou até mesmo para escolher alguém. Então eles lançavam sorte. E aqui caía na sorte, aquele Urim que caía num era aquele escolhido, o Tumim. Então eles davam a indicação ou um ou outro. Escolheram dentro dessa indicação, dentro desse sorteio, né? Foi um sorteio, escolheram Matias, tá? Escolheram Matias. Era José e Matias, escolheram Matias, tá? Só que é o seguinte, Cristo não aceitou essa escolha. Lembre-se bem, Cristo não aceitou essa escolha. Se ele aceitasse essa escolha, ele não ia chamar Paulo, o Saulo, perseguidor da igreja, lá na estrada de Damasco.
onde Cristo surge ali na pessoa do Espírito Santo, porque Cristo já estava à destra do Deus Pai, e ele não desce na terra. Depois que ele subiu, ele não desce, ele vai descer quando vir buscar a igreja. E ainda não é na terra, é no espaço, né? No céu espacial. Tá? Mas na pessoa do Espírito Santo, ele fala através do Espírito Santo com Saulo. E ali ele faz a escolha, esse que para mim tu és um vaso escolhido. Tá? E ali se completou os 12. Se completou os 12. Mas só que para os apóstolos, Matias era o escolhido, era o que completava os 12. Por isso que eles rejeitaram por muito tempo Paulo como apóstolo. Então eles não tinham muito, assim, apreço a Paulo, porque eles entendiam que Paulo não seria um apóstolo, seria Matias. Mas para Jesus o apóstolo era Paulo. E realmente foi Paulo. Cadê o Matias? Então ele não entrou nos 12. Quem entrou nos 12 foi Paulo. E a partir daí é uma escolha de Cristo. Tinha que ter 3... Cristo ensinou todos eles durante 3 anos. Tinha que ser preparado para esse ministério. E depois Paulo já não saiu pregando. Ele ficou 3 anos no deserto da Arábia aprendendo as coisas para o evangelho, para o ministério, para aquilo que Jesus tinha chamado ele. E depois lá em Antioquia, da Síria, que ele foi separado pelo Espírito Santo, ele e Barnabé, para a obra que tinha sido chamado. Então, não tem mais apóstolo depois de Paulo. E muitos aí estão tendo título, buscando esse título de apóstolo, que não é correto, não é bíblico. Tem até apóstola agora também. Gente, parar com essa ignorância, com essa estupidez. Não tem mais apóstolo. Jerusalém tem 12 portas, Jerusalém celestial tem 12 portas, né? Que simbolizam os 12 apóstolos. Jesus vai ter que mudar a planta desse jeito, né? Vai ter que pôr milhares de plantas lá, porque está cheio de gente aí querendo ser apóstolo, se titulando apóstolo. Mas não tem mais apóstolos, tá? E aqui também fala diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então está falando aqui das operações do Pai, do Deus Pai, tá? As operações do Deus Pai. Então toda essa condição, diversidade de dom, ministério, tudo tem a participação da Trindade divina. E o Espírito Santo opera, é o que está operando nesse plano terreno, usando os salvos em Cristo que buscam realmente o batismo com o Espírito Santo, que tem essa vocação, insiste que recebe. Eu insisti 9 meses, insisti todo dia até receber. E recebi. Tem gente que recebe logo no dia da conversão já recebe, depende. No dia do batismo, lá nas águas, que vai testificar o que aconteceu na conversão, pode receber. Quantos que eu já batizei nas águas que receberam batismo ali no tanque? Uma maravilha. Então recebe. Então é para serviço tanto fora da igreja local, né? Para fora, precisa ter esses atributos, como também dentro da própria igreja. Então esse serviço não é para exibicionismo, tá? Então não é para exibicionismo. E o Espírito Santo, né? E a Trindade Divina estão presentes em todas as manifestações da igreja corpo. Não é igreja casa. Igreja casa é o lugar onde a gente congrega. Que muita gente tem na minha igreja, né? Igreja placa. Igreja placa não vai para o céu. O que vai para o céu é a igreja corpo. E se estiver bem ajustada, se estiver santificada, se estiver sem mácula, sem vínculo, sem
ou qualquer outra coisa, né? Essa é a igreja corpo que vai para o céu, a igreja prudente, né? Não a igreja nécia. Então essa é a igreja que vai para o céu. E é nessa igreja, a igreja prudente, a igreja que está aí se esforçando, se sacrificando, dando a sua vida a serviço de Cristo, essa igreja, sim, é que tem as manifestações reais, verdadeiras do poder do Espírito Santo na sua vida. Amém? Vamos lá. A distribuição dos dons espirituais não é como o homem deseja, mas como o Espírito deseja. Muita gente diz, eu quero esse dom. Não, eu quero o dom, eu quero esse dom, eu quero esse outro dom. Eu quero o dom da palavra do conhecimento. Ah, é? Tu quer o dom da palavra do conhecimento? Aí tu estudou, fez um seminário completo, estudou teologia, se aprofundou na palavra. Ah, e quer o dom? Se tu não fizer isso, tu não vai ter esse dom nunca. Ah, eu quero o dom da palavra da sabedoria. Sabedoria é a revelação do conhecimento. Se você não estudou, não se preparou e não teve a chamada do Senhor para esse ministério de ensino, porque a sabedoria é a revelação do conhecimento, então você não tem dom nenhum nessa área aí, não tem dom nenhum, e não adianta ficar buscando, porque se não se preparar para isso, não tem, tá? E a outra pelo mesmo Espírito, que é a palavra da ciência, né? Que é a palavra do conhecimento que eu estou falando aqui, tá? Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, a revelação do conhecimento. Palavra da ciência é a busca do conhecimento. Conhecimento da onde? Da Bíblia, das Escrituras, tá? E a outra, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé, ela é exercida e é um dom que todos devem buscar ter. E quanto mais você ouve a palavra do Senhor, busca a palavra do Senhor, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então tem que ter muita intimidade com a palavra do Senhor para que a tua fé seja exercida, tá? E o dom de curar também, tá? Dom de curar é um dom espiritual, que o Espírito Santo usa alguém para que alguém seja curado. Quem vai exercer o poder, fluir o poder para curar alguém, porque você não tem esse poder, você tem o dom, mas quem vai fluir a virtude nesse momento que a pessoa é curada é o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo e achar que tu tem o poder, que tu não vai curar ninguém. Se curar não é de Deus, tá? Aí é o diabo que está curando, tá? E a outra, operações de maravilhas. O que é operações de maravilhas? Milagres extraordinários, a qual o Senhor dotou os apóstolos, porque como Jesus fazia operações de maravilha, não é isso? Curando coxos, né? Paralíticos, cegos, mão ressequida, essas coisas, era operação de maravilhas, milagres extraordinários. E o Senhor dotou os seus apóstolos e outros que serviam a Ele, que eram discípulos deles, também com esse dom, para que eles tivessem a credibilidade do povo, para entender que eles estavam dando continuidade ao ministério de Cristo. Porque como Cristo exercia esses dons, e eles vendo nos apóstolos esses dons, eles passavam a acreditar que realmente eles eram seguidores de Cristo e estavam dando continuidade ao ministério de Cristo, visto que houve aquele desacreditamento quando os soldados romanos foram subornados a dizer que o corpo de Jesus foi roubado. Foi subornado pelos sacerdotes judeus para dizer que o corpo de Jesus foi roubado. A notícia se espalhou por todo canto e agora tinha que haver um trabalho muito forte para convencer esse povo de que Cristo ressuscitou e eles eram realmente aqueles que tinham as credenciais de Cristo para exercer dar continuidade ao seu ministério.
E a outra, profecia. Então, o profeta aparece mais no Novo Testamento, aparece ali o profeta Ágabo, né? Que profetizou ali que haveria uma grande perseguição e fome em Jerusalém. Existe profeta, sim, mas com muita raridade agora, profeta mesmo, tá? E como houve muita gente querendo ser profeta, o Senhor não levantou mais, assim, nesse sentido, exclusivo, específico. O profeta agora, quem é dotado do dom de profecia, é o ministro que prega a palavra revelada, que prega com conhecimento e sabedoria. Esse é dotado do dom da profecia, porque a palavra é a profecia. E há outro dom de discernir os espíritos. Tá? Discernir o espírito. Discernir é você ver alguém sendo usado pelo inimigo ou endemoniado, você discernir aquela pessoa está com demônio. Então você tem que ter esse dom de discernir espírito para ver quem é de Deus e quem não é de Deus. E a outra, variedade de língua. Variedade de língua acontece geralmente no batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, mas nem sempre ela continua. Ela fala em línguas naquele momento e não fala mais. E muita gente pensa que não falou mais, não foi batizado. Muita gente foi batizado, mas não buscou o dom da variedade de língua. Então a pessoa fala em línguas estranhas, tá? E a outra, a interpretação de línguas. Então tem aquele que sabe, tem o dom de interpretar a língua, porque muitas pessoas que é tomada em línguas estranhas, ela está profetizando algo do Senhor. E se tem o intérprete, ela vai falar aquilo que está sendo falado em línguas estranhas, ela vai falar aquilo para a igreja. Então é algo que vai ser falado para a igreja, tá? E também aqui, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então não adianta buscar o dom. Eu quero esse dom, eu quero ser profeta, eu quero isso. Então esse dom de profecia também, ele trouxe muita confusão dentro da igreja, porque para ter status de profeta, né? Porque o povo gosta de profecia. Então, se tem alguém lá dando uma de profeta, faz fila atrás dele. E as pessoas se enchem de si, né? De ver aquela fila atrás dele. É uma profecia para cada um. Tudo isso é um engano, uma mentira, que o Espírito Santo não opera dessa maneira. O Espírito Santo não opera dessa maneira. Se vê aquela fila de gente para pegar a profecia, não é de Deus, tá? O Espírito Santo, ele usa alguém em profecia em determinado momento, ou para falar com a igreja em determinado momento. Não é assim, fazer fila para receber profecia. Então, nessa fila, tu não está recebendo profecia, tu está recebendo profetada, coisa do homem. Ele inventa, tá? Ele vê o teu aspecto, está tristezinha, né? Ou tristezinho. Eis que Deus vai tirar toda essa tristeza, porque Ele está preparando coisas novas para aquela coisa toda, aquela mentira, né? Deus vai entrar com providência, vai vir uma surpresa na tua. O povo gosta de ouvir isso, mas a verdade, todo mundo foge, né? Então, todos os dons são importantes, são necessários, mas crente não escolhe dons. É prerrogativa do Espírito Santo, tá? Você pode querer ser um pregador, ter conhecimento, ensinador, vai buscar o conhecimento, estuda, mas o teu caráter não tem condição de receber esse dom, então não vai receber o dom. Então não adianta, porque eu vou estudar, eu vou ter esse dom. Não vai ter se o Espírito quiser. Vai ter que se o Espírito quiser, tá? Então tem os imitadores de dom, tá? Porque toda manifestação de poder, de língua, de coisas que acontecem tanto dentro da igreja como fora da igreja, é a operação do Espírito Santo. Tudo é dele e não do homem, tá? Quem está querendo se achar, ou se vangloriar, ou se exibir,
não está sendo usado pelo Espírito Santo, está se usando. E os dons são essenciais, principalmente o dom da palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria, porque é esses dois dons aí que edificam a igreja do Senhor, que tem o conhecimento doutrinário da sã doutrina, essa que realmente prepara a igreja para se encontrar com Cristo lá na glória. Amém? Deus abençoe os irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido. Se tiverem dúvidas, procurem se comunicar comigo, que eu vou estar com todo gosto dando as explicações necessárias. Amém? Hoje nós temos o culto o presencial na nossa congregação, somente com a porta lateral aberta. A porta frontal não abrimos, e para que todos que entrem sejam avisados dos cuidados que têm. E às 20 horas começa o culto, tanto lá como pela live. Então, quem não puder ir, assiste ou participa do culto pela live. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, todos os visitantes, todos que estão aí ligados nessa transmissão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.